Vamos corrigir aí, páginas 10 e 11. Pergunta número 2. Por que o pequeno polegar recebeu esse nome? Eu voltei no texto, igual vocês, eu reli o texto e fui marcando essas informações. Então, olha que no começo do texto fala o seguinte, ó. Deixa eu ver se tá dando para vocês verem, tá, ó. Pequeno, ó, um filho que nasceu tão pequeno que não passava do tamanho de um polegar. Então, respondendo a pergunta aí, por que pequeno polegar recebeu esse nome? Porque ele era tão pequeno que não passava do tamanho de um polegar. Tá lá na história essa informação, terceiro ano. Vamos lá, questão número 3. Na narrativa, pequeno polegar é chamado por quais outros nomes? Novamente, eu voltei na história para eu descobrir quais eram os outros nomes. Então, eu achei aqui 2 nomes que ele é chamado. Marquei aqui de verde, ó. O pequeno alfaiate e alfaiatezinho. Então, ele é chamado por esses 2 nomes. Se vocês lerem história, vocês vão ver que aparecem esses 2 nomes, além de pequeno polegar. Ok? Então, vamos lá. Questão número 4. Que presente o pequeno polegar recebeu do pai antes de iniciar sua jornada? Ele recebeu uma espada, né? Até aqui no texto fala o que da espada dele? Olha, de novo eu voltei para eu ler. Ó, fala o seguinte, ó. E pegou uma agulha de cerzir, prendeu nela um punho de resina, entregou a ele dizendo. Então, ele deu uma espada feita de quê? De uma agulha de cerzir, onde ele prendeu um punho de resina, ok? Então, qual foi o presente do pai? Uma espada feita de uma agulha de cerzir, onde ele prendeu um punho de resina. Vamos lá, questão número 4. Em sua jornada... Questão número 5, desculpa. Deixa eu arrumar aqui, tá torto. Em sua jornada, pequeno polegar passou por diferentes lugares. Enumere as descrições conforme os acontecimentos do texto. Então, vamos ler todas para descobrir o que é o primeiro, o que é o segundo e assim por diante. Então, ele começou a trabalhar como criado numa estalagem. Essa daqui foi uma das últimas coisas que aconteceu, né? Chegou à casa de um alfaiate, onde começou a trabalhar. Lembra que logo depois que ele saiu da casa dele, ele chegou na casa de um alfaiate? Então, pode ser que esse seja uma das primeiras. Vamos ler os outros 2. O alfaiatezinho retomou suas andanças, mas acabou cruzando o caminho com uma raposa. Uai, gente, cadê essa raposa que eu não li ela? Uai, que estranho. Pera aí que eu já vejo essa raposa. O alfaiatezinho seguiu seu caminho até chegar a uma grande floresta, onde deu com um bando de ladrões. Então, vamos lá. O que foi o primeiro aqui? Primeiro, ele chegou na casa do alfaiate. Então, esse é o número 1. Depois, ele... Cadê? Me perdi aqui. Depois, ele saiu, ó, da casa do alfaiate, ele encontrou com os ladrões. Então, número 2. Aí, depois, ele começou a trabalhar como criado numa estalagem. Galerinha, a gente não leu sobre isso ainda, leu? Então, é porque isso ainda vai acontecer, tá? Ele ainda vai cruzar com essa raposa. Então, essa ainda
vai acontecer. Lembra que eu falei que a gente não terminou a história? Que logo, logo a gente termina? Então, esse é um fato que a gente ainda vai ler, tá bom? Então, virando aí, ó, ficou como, pessoal? Ó, 3, 1, 4, 2, tá? Então, virando aí. Ui, deixa eu me organizar aqui. Tá? Vamos lá para a questão número 6. Ui, gente, professora, às vezes, ela olha para a apostila, ela tem que lembrar de olhar pro celular. Deixa eu beber um golinho d'água aqui, tá? Garganta tá doendo. Sobre a estrutura do texto, responda as questões. Quem são os personagens dessa história? Pessoal, vocês teriam que reler a história e ir anotando todos os personagens que aparecem. Por isso que eu pedi que vocês relessem. Vamos lá. Quem apareceu na história já? Foi o pai do pequeno polegar, o pequeno polegar. Quem mais? Ó, eu vou seguir aqui. Aquele alfaiate e a patroa, os ladrões, o rei, os guardas, as criadas, né? A raposa, a gente ainda não leu sobre ela. Então, quem leu até lá ainda não sabe da raposa. A raposa, pessoal, ela vai estar aqui, ó. Vai estar aqui onde a gente não leu ainda, senhora apostila. Tá? Então, até aqui, vocês não têm como saber que a raposa participou da história. Então, eu acho que, se a gente não leu ainda na página que tá pra frente, a gente não sabe dessa raposa. Eu não colocaria, tá? Por conta disso, porque até aqui eu não li nada sobre raposa. Próxima questão: em que lugar se passa a história? Pessoal, a história se passa em vários lugares. Vocês podem falar isso, a história se passa em vários lugares. Ele passa na casa do pequeno polegar, ó, aqui ainda fala, ó, na casa do alfaiate, na floresta, na sala do tesouro do rei, em uma estalagem. Agora, quando que ocorre essa história? Pessoal, momento nenhum fala que foi semana passada, mês passado, em 2020, em 2015. Então, quando não sabemos quando aconteceu, a gente vai escrever que a gente não sabe quando essa história aconteceu. Combinado? Agora, essa pergunta aqui, vamos lá. Questão número C. Questão número C não, né? Letra C. Por quem a história é contada? Pelo pequeno polegar, pela patroa ou por um narrador? Pessoal, quem conta essa história é um narrador, é uma pessoa que não faz parte da história. É o narrador. Sobre isso, pessoal, eu queria falar uma coisinha bem interessante para vocês. Quando a gente lê uma história, a história pode ser contada ou pelos personagens, geralmente pelo personagem principal, ou por um narrador, tá? O que é um narrador personagem? Narrador personagem que tá falando aqui é quando o narrador participa da história. Quando a história é escrita, é falada pelo narrador personagem, ela vai se encontrar na primeira pessoa. Então, a história sempre vai estar eu ou nós. Então, quando a história é contada pelo narrador personagem, então eu vou contar uma história da Cássia. Então, a Cássia vai falar assim: certo dia eu saí pelo mundo. Opa, eu saí pelo mundo. Então, quer dizer que o narrador é o personagem. O narrador faz parte da história. Então, quando a gente usa o eu e o nós, o narrador faz parte da história.
Agora, quando o narrador não faz parte da história, a gente chama ele de narrador observador. E aí, na história, pessoal, olha, o narrador não participa da história, ele só tem o papel de contar os fatos da história. Ele não fala dele, ele é apenas um observador. Nesse caso aqui, pessoal, vai aparecer a terceira pessoa, então vai aparecer ele, ou eles, ou ela, ou elas. Nessa história, o narrador, ele não participa da história. Então, a gente fala que ele é um narrador observador. Ele só está observando, ele não participa, tá? Questão número 7. A que gênero pertence essa narrativa, né? Os Andares do Pequeno Polegar. É uma fábula, uma conta ou uma lenda. Falei no começo que nós estamos estudando contos maravilhosos, então ele é um conto. E letra B, qual é a finalidade desse gênero? Apresentar uma informação real, uma coisa que aconteceu de verdade, ou contar uma história? Pessoal, o conto maravilhoso, ele não tem essa finalidade de informação real. Ele tem essa finalidade de contar uma história pra gente. Nada real, uma história pra gente viajar na imaginação, pra gente divertir. Tanto que nessas histórias tem rei, rainha, princesa, fada, bruxa, gigante, príncipe, animal, objeto falante, tá? Por isso que ela não é uma história real. História real, informação real, é uma notícia, é uma coisa real. O conto maravilhoso não é real. Então, virando aí, agora nós vamos terminar o final da história, que agora vai falar da tal da raposa, tá? Ele falou da raposa lá atrás, mas eu nem sei de raposa agora, que eu vou saber dessa raposa. Então, questão número 8. Agora leia o final da história. Deixa eu só pôr aqui certinho isso, assim tá melhor. Lembra que lá no final da história, o pequeno polegar foi para dentro da barriga da vaca preta, ó. Que ele foi cortado junto com o capim e jogaram ele junto lá com as vacas. Aí a vaca acabou comendo ele junto com a grama. Então ele tá dentro da barriga da vaca preta. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, meu Deus. Agora, ele estava preso dentro da vaca. E à noite alguém ouviu dizer que ela seria abatida, que ela seria morta. Como sua vida estava correndo perigo, gritou: "Estou aqui!" Aqui onde? Na vaca preta! Mas não deu para entender o que ele disse. E a vaca foi abatida. Felizmente, nenhum golpe o acertou. E ele foi parar no meio da carne de fazer linguiça. Quando estava prestes a ser picada, ele gritou: "Não espete muito fundo! Não espete muito fundo! Estou aqui no meio!" O barulho ali era tamanho que ninguém ouviu o que ele disse. Mesmo assim, ele conseguiu escapar rápido por entre as lâminas de triturar, sem ser atingido por nenhuma delas. Mas não escapou de ficar no meio da carne moída e acabou preso dentro do recheio de uma linguiça. Ela foi pendurada em cima da chaminé para ser defumada. E ele teve de ficar dentro dela até o inverno, quando a linguiça seria comida. Quando seu alojamento foi aberto com a faca, ele saltou e fugiu correndo. Olha aqui a linguiça pronta, ele no meio da linguiça, ele fugindo. Olha a espada que o pai dele deu para ele. Vamos ver o que vai acontecer agora.
Ai, gente, peraí, deixa eu só beber uma aguinha que a minha garganta tá dolorida. Então, ó a raposa. O alfaiatezinho retomou suas andanças, mas acabou cruzando o caminho de uma raposa que logo o abocanhou. Senhora raposa, ele gritou, estou aqui, me deixe sair. É verdade que você não dá nem para o cheiro, então não vou engolir você, apenas se o seu pai me der todas as galinhas que tiver no galinheiro. Trato feito. A raposa foi levada até a casa do pai, onde recebeu todas as galinhas que lá havia. E pequeno polegar deu ao pai a moeda de ouro que conseguira em suas andanças. Mas por que a raposa ganhou todas as pobres galinhas? Mas que tolice! Um pai é de preferir o filho às galinhas, não acha? Fim da história. Pessoal, essa história, ó, ela é do Jacob e do Wilhelm, os irmãos Grimm. A gente conhece eles por irmãos Grimm. Então, é o nome deles, Jacob Grimm e Wilhelm Grimm. Essa história faz parte de um livro chamado Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos. Lá na escola, a gente tem um livro dos irmãos Grimm, se eu não me engano, foi a Ana Sofia que levou. Todo ano, alguma criança leva esse livro, onde capinha vermelha, pequeno, só com histórias dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm têm muitas histórias, muitos contos maravilhosos. Dizem as más línguas que os irmãos Grimm nunca inventaram nenhuma história. Dizem as más línguas que os irmãos Grimm, eles passeavam nas vilas lá na Alemanha, no país de onde eles eram, e eles ficavam ouvindo as histórias das pessoas e depois escrevia. Então dizem as más línguas que essas histórias não foram criadas pelos irmãos, e sim pela população. Então eles passavam ouvindo as histórias e depois eles escreviam contando como se fossem deles, tá? Então vamos lá, questão 9, 10, deixa eu ver se tem mais do outro lado. Tem. Parando aqui o vídeo para que vocês façam a página 13 e 14, eu volto corrigindo elas, tá?